gente? Tudo certo? Bem-vindos aqui à nossa parte 2 da nossa aula 3 de movimento retilíneo. Nessa aula, vamos falar principalmente de acelerações, aceleração média, aceleração instantânea e casos específicos nos quais a aceleração é constante. A gente tem uma série de formas para essa situação. Então, bora começar. Os tópicos hoje, aceleração média, aceleração instantânea, aceleração constante, aceleração em queda livre e como a gente utiliza os gráficos ao nosso favor para os tópicos que eu acabei de dizer. Começando direto ao assunto, aceleração média. A aceleração média calculamos através da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Lembrando que não importa como a velocidade, o que aconteceu com a velocidade entre a final e a inicial, consideramos só a final e a inicial. E a variação do tempo, que em qual instante medimos a velocidade final e qual instante medimos a velocidade inicial. Vai ser T final menos T inicial. A aceleração média, como utilizamos o sistema internacional, ela é dada em metros por segundo ao quadrado e ela representa a inclinação da reta que liga dois pontos de uma função da velocidade em relação ao tempo. E a aceleração ela é vetorial, então ela precisa de um módulo, se ela é 5 metros por segundo ao quadrado, 7 metros por segundo ao quadrado, uma direção horizontal ou vertical e um sentido se ela é para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. E por ela ser vetorial, que ela vai ter um sinal. É isso que o sinal vai indicar, a direção e o sentido da nossa aceleração. Representando graficamente que, como a nossa aceleração média, temos aqui o nosso... Deixa eu pegar a caneta para escrever. Aqui nosso ponto inicial, que temos a medida da velocidade, a medida do tempo, e nosso ponto final, a medida da velocidade e do tempo. E a aceleração média, a gente traça uma reta que liga esses dois pontos. Na aceleração média, vai ser o coeficiente angular dessa reta traçada por esses dois pontos. Que é a mesma coisa que ΔV dividido por ΔT. Só limpar. Beleza. Agora, outro conceito também de aceleração é a aceleração instantânea, que é a taxa de variação instantânea na velocidade. Enquanto a aceleração média precisávamos de 2 pontos para fazer essa ligação, a aceleração instantânea é representada pela aceleração em um ponto específico. E como a gente sempre falando de taxa de variação instantânea de alguma coisa, é sempre derivada. Como falamos de taxa de variação instantânea da velocidade, vamos falar da derivada da função da velocidade. Então, a aceleração instantânea é a mesma coisa que a derivada da velocidade pelo tempo. E como a derivada da velocidade pelo tempo e como a velocidade instantânea é a derivada do espaço, então outra forma da gente achar a nossa aceleração é derivando o espaço duas vezes. Pensa só, a gente temos aqui nossa função do espaço, nossa função x de alguma coisa. Se a gente deriva, chegamos na equação da velocidade. Agora, se a gente deriva a equação da velocidade, encontramos a nossa aceleração instantânea. Derivamos a velocidade e chamamos a aceleração instantânea. Uma forma que a gente pode fazer de partir direto da função da posição do x direto para a aceleração é derivando duas vezes, que é representado dessa forma. D quadrado de x, dt quadrado. Então, aceleração. Ou você deriva uma vez a função da velocidade em relação ao tempo, ou você deriva a função da posição duas vezes em relação ao tempo. Boa. E falando graficamente, a nossa aceleração instantânea é a inclinação da reta tangente daquele ponto. Então, pensa só. Aceleração média, pegava dois pontos, traçava uma reta que passava por eles e achava a inclinação dessa reta. Agora, a aceleração instantânea, você vai pegar um ponto só,
vai traçar a tangente àquele ponto e vai achar a inclinação dessa reta tangente que passa por esse ponto. E igual a aceleração média, é também uma grandeza vetorial. Precisa de módulo, direção e sentido e vai ter sinal negativo ou positivo de acordo com a inclinação da reta tangente do ponto que a gente está analisando. Agora, mostrando só graficamente o que eu falei, temos em azul a nossa função, podemos chamar da nossa f de t, por exemplo, que é uma função que varia em função do tempo. E temos aqui esse ponto, que foi o ponto, que é o ponto em que a reta vermelha é tangente. A nossa aceleração instantânea vai ser a inclinação dessa reta vermelha, que é a reta tangente, a nossa função da velocidade em relação ao tempo. Outro conceito, que é um pouco mais básico, é a aceleração instantânea. É um caso especial que vai ter um conjunto especial de equações relacionando velocidade, aceleração, tempo, deslocamento e acho que é isso. A aceleração constante, por ela ser constante, ela é a mesma coisa do que a aceleração média. Se você fizer a média de duas coisas que são iguais, vai dar ela mesma. Então, se você tem a aceleração igual a 2, a média de 2 vai ser 2 mais 2 dividido por 2, é 2. Então, a aceleração constante é a mesma coisa que a aceleração média, e nesse caso também é a mesma coisa do que a aceleração instantânea. Quando a aceleração instantânea, todas as acelerações se igualam. E graficamente representando, ela é só o gráfico, temos aqui a função da aceleração em relação ao tempo, vai ser só uma linha reta. Tanto para cima do eixo t, né, nesse caso, que é o tempo, que é uma aceleração positiva, significa que a velocidade só vai aumentando, estamos acelerando o nosso objeto, ou para baixo do eixo t, significa que a aceleração é menor que zero, a aceleração com sinal negativo. Significa que estamos desacelerando o nosso objeto. Falando agora, eu disse ali, né, um caso especial, que possui um conjunto especial de equações, vamos ver quais são essas equações. O caso de aceleração constante, vocês vão, para resolver os problemas, aplicar essas formas. A primeira forma, relacionar as velocidades, v igual a v0 mais a vezes t. A segunda, o deslocamento, x igual a x0 mais v0 t mais meio a t quadrado. E a segunda relaciona o deslocamento com a velocidade, é uma que não tem o tempo nela. Então, é v quadrado igual a v ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Essas são formas que vocês podem ter anotado, que vocês podem decorar para aplicar nos casos nos casos em que a aceleração é constante. Vocês vão precisar dessas formas. Temos, então, falando só graficamente, vamos partir para explicar de cima para baixo. De baixo para cima, quer dizer. Ali, bem aqui, ó, onde eu estou circulando, no C, temos nossa aceleração constante. Esses são os gráficos da aceleração constante. Aceleração constante porque a nossa aceleração vai ser uma linha reta, então ela não muda em relação ao tempo. Se a gente integrar daqui para cá, achamos nossa função da velocidade, que vai ser uma reta. E isso, que vai ser uma reta, então, como a aceleração é constante, a nossa velocidade muda, ela vai alternando de forma constante, o que dá uma reta. E se a gente integra de novo, achamos nossa função do deslocamento, que vai ser uma equação do segundo grau. O que a gente pode fazer é, como eu já disse, explicando os passo a passo sobre derivada, como achar aceleração através da derivada. Se a gente tem a função do espaço e deriva, encontramos a velocidade instantânea. Se a gente deriva a velocidade instantânea, encontramos a aceleração instantânea. Um outro caminho para a gente achar a aceleração instantânea é derivando a função do espaço duas vezes. Então, graficamente, é assim que a gente relaciona as coisas. Outros tipos de aceleração, também essa regra se aplica. Se a gente integra a aceleração, achamos a velocidade, integramos a velocidade, achamos a função
da posição, derivamos a função da posição, achamos a função da velocidade, derivamos a posição da velocidade, achamos a função da aceleração. Só que aí a diferença para quando a aceleração não é constante são os gráficos. Os gráficos vão ter uma outra carinha diferente dessa. Um caso específico de aceleração constante é a aceleração da gravidade, que é a aceleração em que um corpo vai cair em queda livre em direção à Terra. Nesse caso, temos ali que o g é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, então a nossa aceleração vai ser sempre igual a 9,8, ela não vai mudar. Esse corpo sofre apenas a força da gravidade. Nesse curso, especificamente, vamos ignorar vai ser em queda livre, então ignoramos a resistência do ar. Então, isso é uma implicação do corpo ser pontiforme. Ele não tem dimensão, então, como a resistência do ar depende da geometria do corpo, se um corpo é maior ou se um corpo é menor, por ser pontual, não ter dimensão, ser adimensional, o corpo que a gente está estudando, não vai sofrer resistência do ar. Então, vai ser um movimento mostrando ali a mãozinha caindo, vai acelerando sempre em direção ao centro da Terra, e a gente vai fazer essa orientação. Vamos chamar o solo sempre de 0, aqui. Para cima vai ser sempre positivo, e a gravidade, como ela é para baixo, ela vai ter sempre um sinal negativo. Agora, como é uma aceleração constante, a gente pode utilizar as mesmas fórmulas que eu tinha acabado de falar, fazendo algumas pequenas alterações, já que não podemos representar a aceleração como g, e tem que lembrar também que a aceleração, pensa só, o solo é 0, orientamos para cima como positivo e a aceleração está para baixo. Então, a aceleração da gravidade vai ser negativa, isso vai gerar algumas modificações nessas fórmulas da aceleração constante. Então, V igual a V0, substituímos aqui, nessa primeira equação estou falando, né? V igual a V0, o A gente substitui por menos G, x igual a x0 mais V0, T mais meio. O A substituímos por menos G, então vai ficar menos GT, e na terceira equação vai ficar V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes o A substituímos por menos G, então vai ficar menos 2G delta S. São fórmulas que a gente pode utilizar também para o movimento de queda livre. Essas fórmulas facilitam muito porque a gente tem a relação sempre entre velocidade, entre as posições, entre o tempo e a aceleração. E agora, passando para os gráficos, como eu já tinha dito antes, se você tem uma função da aceleração em relação ao tempo, se você achar embaixo desse gráfico, dentro do tempo inicial e do tempo final que você escolheu, você vai achar a variação da velocidade. No primeiro exemplo aqui à esquerda, fechar esse gráfico, né? Teremos um quadrado ou um retângulo. Você pode simplesmente só calcular embaixo, e nesse caso da direita também. Mas caso não fosse uma aceleração variável e você precisasse calcular a velocidade, a variação da velocidade, você poderia aplicar a integral com os limites de integração de t até 0. Então, a variação da velocidade é igual a integral de t0 até t da fórmula da equação da aceleração em relação ao tempo, que é a mesma coisa que a área embaixo do gráfico. Bora passar para a revisão? Aceleração média, ΔV sobre ΔT, que é a mesma coisa que V final menos V inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Para calcular a aceleração instantânea, a gente pode derivar a velocidade ou derivar a função da posição 2 vezes, e ela representa a reta tangente à função da velocidade, a inclinação da reta tangente que passa pela equação da velocidade.
Outra coisa, quando a aceleração for constante, podemos aplicar essas fórmulas para aceleração constante, então ajuda muito, porque vocês só aplicam os valores, vocês acham o que vocês não souberem dessas fórmulas. Essas fórmulas vão ficar diferentes para aceleração em queda livre, que é um caso específico de aceleração constante, e é muito importante vocês lembrarem de chamar o solo de zero, tudo que for para cima vai ser positivo, e a gravidade, como está o contrário do sentido positivo que a gente colocou, ela vai ser sempre negativa. Então, vai ser menos 9,8 metros por segundo. E essas são as... falando de gráficos, né? Vamos só resumir. Se a gente deriva a função da posição, achamos a velocidade. Se a gente deriva a velocidade, achamos a aceleração. Ou se a gente deriva duas vezes a função da posição, achamos a aceleração. Então, você deriva, você vai achar uma função e você deriva de novo. No sentido contrário, se a gente tem aceleração e integra, achamos a velocidade. Se temos a velocidade e integramos, achamos a função da posição. É isso. Fiz uma listinha para vocês com esses conteúdos. Os conteúdos da aula 3, parte 1 e parte 2, envolvendo tanto velocidade, deslocamento e aceleração. É a lista 3 da aula 3 sobre o movimento retilíneo. Se vocês quiserem aprofundar, tem o Halliday, que é o livro, o texto usado para fazer essas aulas. Nona edição, capítulo 2. Dúvidas, surtos, se vocês quiserem conversar, também não só simplesmente sobre as matérias, coisas de dúvidas da faculdade, fiquem à vontade. Teremos nossas aulas síncronas para isso. Temos o nosso Discord, fiquem à vontade, e o WhatsApp, podem mandar mensagem de acordo com a necessidade de vocês. Aí tá as referências da nossa aula de hoje, dessa parte. Espero que vocês tenham entendido a matéria, espero que vocês tenham aprendido e é isso. Bom estudos para vocês.